Uma mulher chamada Débora calmamente vai até a cozinha para tomar água, depois de um momento íntimo com seu companheiro. Ela olha ao redor no cômodo com pouca iluminação, quando ouve um barulho que a deixa assustada. Ela chama por Travis, seu namorado, enquanto anda em direção ao banheiro. Ao se aproximar, ela ouve a água enchendo a banheira e se prepara para um banho romântico com Travis. Ela entra e começa a tirar a roupa, mas não era o que ela queria ver. Travis está deitado na banheira com a água cheia de sangue. Sim, ele está morto na banheira. Ainda nua, ela dá um grito de desespero, mas não é o suficiente. De repente aparece uma mão usando luvas pretas e a puxa para trás. Dias depois vemos Ellie, uma advogada bem-sucedida dirigindo, indo para sua nova casa. Nesse momento ela fala ao telefone, organizando compromissos profissionais para o próximo dia. Ao chegar em casa, as caixas da mudança ainda estão sobre a mesa. Então ela chama por seu marido Marcos. Eles conversam sobre a filha Brittany, que está fazendo faculdade em uma cidade vizinha, a 1 hora de distância da sua nova casa. Eles também falam sobre como serão as coisas com a mudança de cidade. Já à noite, Ellie, pensativa de frente ao espelho, tira suas joias e vai para a cama. Seu marido já está dormindo faz tempo. Na manhã seguinte, Ellie encontra sua amiga Courtney a caminho do trabalho, na cidade de São Francisco. Ela pergunta sobre a nova casa, e Ellie responde, dando a entender que está insatisfeita com seu marido. Elas combinam de se encontrar na sexta-feira para tomar um drink. Mesmo que Ellie não esteja muito empolgada, elas marcam. Uma reunião no escritório de trabalho acontece nesse momento. Sua chefe apresenta Ellie como a nova advogada principal. Em seguida, ela apresenta David como consultor de tecnologia. Ellie e David ficam surpresos, já que estudaram juntos na faculdade há 20 anos atrás. Durante a reunião, Ellie e David olham um para o outro. Ellie não imaginava que depois de muitos anos eles iriam se encontrar dessa forma. Eles vão trabalhar juntos em um caso envolvendo tio e sobrinho. Após a reunião, Ellie e David conversam. Ele aproveita e diz que ela está muito linda. Ele quer vê-la à noite, porém ela diz que tem um compromisso. Mesmo assim, ela dá seu número e combinam para outra ocasião. Então ele diz que vai ligar e sai. Na mesma noite, Marcos e sua esposa estão jantando. Ele diz que vai comprar umas coisas para fazer um churrasco fim de semana e conta sobre um trabalho de arquiteto que conseguiu em uma empresa, o que pode ser um novo começo para ele, após o acidente que sofreu ferindo o ombro. Ela o lembra de ter cuidado, já que ele ainda está se recuperando. Logo após o jantar, ela está sozinha, pensativa e olhando para o mar. No dia seguinte, no trabalho, Ellie, David e sua chefe discutem como o caso está indo bem. A chefe admira o desempenho de David. Já na saída do escritório, David convida sua parceira para tomar um drink, comemorar a vitória. Porém, ela recusa. Ele parece não gostar muito, já que é a segunda vez que ela dá um fora nele. Ela diz que tem que se encontrar com sua amiga Courtney para baterem um papo em um barzinho, o que o deixa sem graça. Percebendo que ele ficou chateado, ela acaba convidando, dizendo que sua amiga não se importaria em levar mais um. Então ele aceita e marca um encontro. Quando Ellie chega ao bar toda empolgada, ela liga para sua amiga. Porém, Courtney diz que não vai poder ir, devido ao excesso de trabalho, o que a obriga a passar a noite toda com David. Ela diz que estão sozinhos e pede um vinho para começar a conversa. Isso era tudo o que David queria, passar a noite sozinho com a morena. Eles conversam muito. David pergunta por que ela está saindo da empresa, e ela responde que montou sua própria empresa, que se mudou de cidade e fala também sobre sua filha que está na faculdade, mostrando uma foto dela. Ellie pergunta se ele é casado, se tem namorada ou filhos. Ele diz que é divorciado e não tem filhos, e completa dizendo que nem todos têm a mesma sorte. Ela diz que tem a vida perfeita, o emprego perfeito e a casa perfeita, mas o homem com quem dorme, no caso seu marido, parece um completo estranho para ela. Ele a escuta e pergunta se ele ainda sente atração por ela. Sorrindo, ela diz que não sabe. Marcos manda uma mensagem, perguntando como está o drink com sua amiga Courtney, mas Ellie o ignora, decidindo aproveitar seu tempo com David. Eles acabam indo para uma boate, onde ela diz que queria voltar 20 anos atrás, reviver momentos do passado. Depois de alguns drinks, David comenta que sabia que ela trabalhava naquela empresa, e por isso que ele entrou lá. Eles dançam uma música lenta, e David começa a se inclinar para beijá-la. No entanto, ela o ignora e vai ao banheiro, para respirar um pouco. David a segue, ele entra no banheiro e a beija. O clima começa a esquentar. Enquanto eles se beijam e começam a tirar a roupa, Ellie parece sentir um peso na consciência e diz que não pode fazer isso, saindo logo em seguida.
dizendo que precisa ir para sua casa. Ela diz que isso nunca devia ter acontecido e entra no carro. No caminho, ela não consegue parar de pensar no que aconteceu no banheiro, tocando seus lábios. Ao chegar em casa, seu marido está dormindo. Ele esperou muito por ela. Ela senta na cama, ainda muito pensativa. Nesse momento, David manda mensagem pedindo desculpas. Ela, porém, o ignora. Na manhã seguinte, ela sai para correr como de costume e aproveita para visitar o imóvel onde será seu novo escritório. Em casa, ela aproveita feliz da vida sua nova mansão, com seu marido e também sozinha. Tudo parece estar indo bem, de todas as formas. Felicidade total. Já David está no consultório de sua terapeuta, dizendo como ele está bem agora. Ele diz que está indo para a academia, que está dormindo bem e que começou a sair com uma advogada, mas que ela acabou de sair de um casamento de 20 anos, então ele está dando tempo para ela. Mas sabemos que ele está mentindo para a doutora. A terapeuta pergunta se ele se lembra quando começou a fazer o tratamento para controlar sua raiva. Isso tudo por ordem judicial. E de quando ele confessou o quanto estava destruído por causa de Débora. Ela pergunta se ele ainda se sente assim. E ele responde que está bem agora. Percebemos então que David é um cara agressivo e fora de controle. Se não fosse, não precisava estar ali, não é mesmo? A doutora encerra a conversa dizendo que ninguém o culparia de nada se ele ainda tivesse problemas depois de tudo que ele passou. Brittany chega na nova casa. Ela está de férias da faculdade. Ela entra e fica admirada com a nova mansão que seus pais conseguiram comprar. Ellie e Marcos a recebem. Eles ainda dizem que ela vai adorar a praia privativa que tem na mansão. Na próxima cena, vemos Ellie e sua amiga caminhando e conversando. Porém, elas não percebem que estão sendo vigiadas. Então David aparece quando Ellie está indo para o carro e começa a se desculpar dizendo que ela está muito linda. No entanto, ela ignora e diz que o que rolou naquela noite foi culpa dos drinks que tomaram, só isso. Ele pergunta por que ela nunca retornou suas ligações e oferece um café, que ela educadamente recusa. Ele começa a ficar bravo com o cara no carro de trás, que está buzinando. Ele ainda insiste em sair com ela, que recusa de todas as formas. Eddie vai embora, dizendo que não pode continuar com aquilo, que ela é casada e que isso não é legal. Ela então entra no carro e vai embora. Já em casa, Ellie continua recebendo mensagens de David, até que finalmente ela o bloqueia. Naquela noite, Marcos e sua esposa estão em um momento íntimo, fazendo um chuchu love. O que eles não imaginavam é que David está do lado de fora, olhando tudo pela janela e consumido pelo ódio. Pela manhã, Marcos aparece no escritório de Ellie e a surpreende levando flores. Eles continuam se beijando, mas são interrompidos por uma visita inesperada. Naquela noite, Brittany sai para um encontro com um jovem chamado Scott. Porém, seu pai se apresenta como um agente do FBI, para intimidar o rapaz. Momentos depois, a campainha toca. Sua amiga Courtney acaba de chegar. Porém, o que ele não esperava era que o novo namorado de sua amiga seria exatamente seu colega de trabalho, David. O semblante da advogada muda na hora. Ela não sabe o que fazer nessa situação. Ele, na maior cara de pau, se apresenta como se não conhecesse Ellie, dizendo a todos que é um hacker. Courtney começa a contar a Marcos como ela e David se conheceram. Ellie, porém, interrompe e pergunta a David por que ele se divorciou. Como uma afronta, ele responde usando as mesmas palavras que ela havia usado para descrever seu marido, Marcos. Sentindo-se desconfortável, Ellie se levanta para buscar a sobremesa e chama sua amiga. David de imediato diz que pode deixar que ele vai até lá buscar. Ele queria mesmo era um momento para falar com a advogada. Ellie nesse momento está explodindo de raiva e pede que ele arrume uma boa desculpa para ir embora e nunca mais volte na casa dela. Então ele vai até lá e diz que precisa ir embora e que recebeu uma ligação de um cliente. Ellie diz que leva sua amiga de carro, na intenção de falar com ela. Porém, Courtney diz que não precisa e vai embora com David. Na cena seguinte, quando chega em casa após sua corrida matinal, Ellie encontra um pacote deixado numa mesa lá fora, e parece que novamente tem alguém a observando. Ela tenta ligar para sua amiga, mas não consegue retorno. Nesse momento, sua filha chega e vê a caixa aberta. Lá dentro tem um disco vinil da mesma música que Ellie curtiu na discoteca com David, Forget Me Not, uma música de sucesso lançada em 1982. Agora vemos a advogada com David em um café, e pede para ele parar de perseguir ela, sua família e sua amiga. David, furioso, bate na mesa e a chama de Débora. Ela, confusa, pergunta quem é Débora. Recapitulando, Débora é a moça que vimos lá no começo do filme. Então, pelo que tudo indica, tem coisa errada aí envolvendo o David. Nesse momento ele paralisa. Nem ele mesmo sabe o porquê a chamou de Débora. Ellie continua a conversa
dizendo que o que aconteceu no passado deve ficar no passado, e diz que ele a esqueça e logo em seguida ela entrega o disco vinil e vai embora. Ele, porém, fervendo de raiva, quebra o disco ali mesmo. Em sua mansão, vemos Marcos trabalhando e tomando uma cerveja. Nesse momento, sua esposa chega. Eles se abraçam e ela chora. Momentos depois, Ellie se encontra com Courtney, que por sinal parece bem chateada. David inventou um monte de mentiras e, como previsto, ela acreditou em tudo. Ela não acredita quando Ellie diz que David é perigoso e continua a acusá-la. Ela acreditou em todas as mentiras que David contou. Ele manipula Courtney, falsificando as mensagens do celular, fazendo com que ela acredite que sua amiga está afim dele. Nesse momento, David está escondido no estacionamento, observando enquanto elas discutem. Ellie decide ir até a cidade e fala com o professor sobre David. Ela descobre sobre Deborah, a ex-mulher de David, e também que ele pode ser o responsável pela sua morte, logo após o seu divórcio. Naquela mesma noite, David invade a casa de Ellie e rouba suas roupas íntimas. Ellie, preocupada com sua amiga, deixa uma mensagem de voz, dizendo para que ela não deixe David entrar em seu escritório. No jantar, Ellie está distraída e, para piorar a situação, ela recebe um vídeo daquela infeliz noite na discoteca. David diz que sabe que ela está investigando a vida dele. Ela se desespera e sai da mesa, e vai ligar para o psicopata. O que ela não sabia é que naquele dia em que ele entrou em sua casa, ele instalou câmeras em todos os cômodos, e que está observando cada movimento dela. Preocupada, Ellie continua tentando ligar para sua amiga, mas David sempre aparece na hora errada. Courtney usa a lingerie que David roubou de Ellie, pensando que ele comprou de presente para ela. Agora o jogo mudou. Ellie quem está vigiando cada movimento de David. Ela fica chocada ao descobrir que David vai jogar golfe com seu marido. Depois de jogar um pouco, David começa a fazer umas perguntas, e Marcos fala sobre seu acidente e também que seu casamento está indo bem. David olha ao redor e por um momento parece que estava prestes a atacá-lo. Já na próxima cena, Ellie espera até que David saia do quarto de hotel que ele alugou, e ela entra lá. Ela começa a olhar tudo e encontra um quarto separado cheio de fotos dela, de Courtney, sua filha e de seu marido. De repente a porta se abre, é David que entra. Ela entra em desespero e se esconde atrás de um balcão de cozinha. E assim que ele sai, ela liga para sua amiga e conta que David é um assassino. Nesse momento ele foi até a casa de Courtney e entra de surpresa. Courtney, que estava começando a desconfiar dele, começa a procurar provas em seu celular. Agora a ficha caiu. Ela descobriu que tudo que sua amiga contou era verdade. David aparece por trás e bate a cabeça dela na parede, que desmaia na hora. Ellie, muito preocupada, corre para a casa de Courtney. Chegando lá, encontra sua amiga caída no chão, com sangue na testa. Ela liga para a polícia, e Marcos também chega correndo, perguntando se ela está bem e o que aconteceu. Ellie então pede para ele levá-la para casa, dizendo que explicará tudo quando chegar lá. Marcos fica histérico ao saber de tudo o que aconteceu. Ele fica furioso com David por ser tão amigável e ter coragem de aparecer em sua casa. Ele pergunta por que ela não contou sobre o caso deles, mas a advogada, cheia de culpa, conta o que aconteceu chorando. Momentos depois, vemos David na praia com isqueiro e gasolina. Ele fica acendendo e apagando o isqueiro enquanto observa um morador de rua. Na manhã seguinte, uma detetive vai até a mansão do casal para informar sobre o suicídio de David, mas na verdade ele matou o morador de rua, ateando fogo nele e deixando uma carta para simular o suicídio. O cara é um psicopata mesmo. Ela confirma que a carta manuscrita é de David. Havia muitas pesquisas frequentes sobre suicídio em seu computador. Ele se queimou até a morte. Ela diz que será difícil obter amostras de DNA, mas é certamente David. A detetive completa dizendo que eles encontraram uma carta em que David assume o assassinato de sua esposa Deborah e que sua amiga Courtney está passando bem no hospital. Ellie pede desculpas a Marcos, mas ele calmamente diz que a ama e que ela está presa a ele. Em um belo dia, o casal está curtindo a praia juntamente com sua filha e seu namorado. Então Ellie entra para fazer um chá. O noticiário na TV estava falando sobre a morte de David e como ele era um assassino perigoso. Sua terapeuta estava dando uma entrevista, mas ela desligou a TV e foi para a cozinha. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de sua assistente chamada Linda, dizendo que ela precisa assinar alguns papéis antes do feriado. Então ela vai até o escritório, mas já está tudo escuro quando ela chega lá. Ela encontra os documentos, mas algo parece errado. Ela tropeça no corpo de sua amiga Linda, que está caída no chão, e ao mesmo tempo recebe uma ligação pelo celular, que era de sua assistente.
É David quem está na linha, dizendo que ela deixou sua família sozinha em casa. Ela volta às pressas para casa, liga para o detetive e diz que David ainda está vivo. Quando ela chega em casa, tudo está escuro. De cara, ela encontra o namorado de sua filha, o jovem Scott, desmaiado na varanda. David liga uma música antiga, do tempo de faculdade. Ele diz que eles ainda podem ficar juntos. Ellie, sabendo que ele não mudaria de ideia a menos que ela fingisse concordar, começa a fazer o jogo dele. Ela pega uma faca e tenta atacá-lo, mas ele a impede. Ela o empurra para longe e desce as escadas correndo. Lá ela encontra Marcus e sua filha Brittany amarrados em um quarto. Ela os solta, e nesse momento a polícia chega. Então eles correm de volta para o andar de cima para sair pela porta da frente, onde o carro da polícia estava esperando. Mas David chegou antes que eles. O policial foi esfaqueado no pescoço. Enquanto Ellie tenta pedir ajuda, David sai da casa e começa a atacá-la. Marcus volta com sua filha, então ele e David começam uma briga violenta. No meio disso tudo, Ellie esfaqueia David e corre para ajudar seu marido. Então eles correm. David consegue pegar a arma do policial ferido e os persegue pelo penhasco. Marcus sai de vista e quando Ellie se vira, encontra David atrás dela com uma arma pronta para atirar. Então Marcus aparece por trás e o ataca. E todos entram em uma briga feroz, que finalmente deixa David pendurado no penhasco. Ellie segura a mão de seu ex-amigo, na intenção de salvá-lo. Marcus também está ajudando, segurando sua esposa. Porém, ela não resiste e solta. David cai. O penhasco é muito alto, o que o leva diretamente para a morte. No final do filme, exatamente 2 meses depois, vemos Brittany indo de volta para a faculdade. Ela abraça seus pais, se despedindo deles. Ellie e Marcus estão animados para voltar à cidade e esquecerem tudo o que aconteceu. Ele sugere preparar o jantar e entram na mansão. E esse foi nosso recap de hoje. Inscrevam-se para não perder os próximos vídeos e comentem se gostaram. Fui!